Refluxo. Se mesmo usando medicamentos para o controle da rinite e mantendo o controle ambiental, não perceber melhora no quadro alérgico, visite um gastroenterologista. O distúrbio ocorre quando o conteúdo ácido reflui ou volta para o esôfago. Esse material refluído contém normalmente grande quantidade de ácido clorídrico, que é produzido pelo estômago. O ácido, em contato com a mucosa do esôfago, provoca a azia. Em alguns casos, a substância se espalha e sobe até a garganta e o nariz. Pessoas com tosse seca constante, sinusite e rinite crônicas e pneumonia, que não melhoram com a medicação tradicional, precisam de um diagnóstico diferenciado. Elas podem estar sofrendo de refluxo. Existem duas variantes da doença: o refluxo gastroesofágico e o laringofaríngeo. Ambas acontecem pela incapacidade de nosso sistema digestivo de impedir o excesso de refluxo ou retorno desse conteúdo ácido. O refluxo gastroesofágico é a apresentação mais conhecida da doença do refluxo. Seus sintomas de queimação, regurgitação, azia e desconforto abdominal após as refeições são causados pela queimadura e lesão da mucosa do esôfago, o tubo responsável por encaminhar os alimentos da garganta até o estômago. Boa parte das pessoas não apresenta queixa na garganta e na via aérea. Quando não tratado o refluxo, as lesões na mucosa do esôfago podem se tornar mais graves e profundas, levando ao aumento do risco de câncer. O gastroenterologista é o profissional mais acostumado a lidar e tratar essas queixas. Refluxo laringofaríngeo. Durante os episódios de refluxo, a secreção ácida pode subir e atravessar todo o esôfago, chegando à garganta, mesmo ao nariz e pulmões. Quando esse tipo de refluxo ocorre, o classificamos como refluxo laringofaríngeo. Os sintomas mais comuns são irritação, queimação e secura na garganta, tosse crônica que tende a ser pior à noite e ao acordar, rouquidão, pigarro, sensação de bolo na garganta e falta de ar. Nos casos mais sérios, principalmente em crianças e idosos, podem surgir otites e sinusites de repetição, além de pneumonia e outras alterações pulmonares. Causas do refluxo. Pessoas de todas as idades podem sofrer de refluxo gastroesofágico e do refluxo laringofaríngeo. Dentre as possíveis causas do refluxo, destacam-se aquelas relacionadas ao estilo de vida, como estresse, obesidade, alimentação inadequada e fora de hora, tabagismo e o abuso de álcool e alguns medicamentos, como anti-inflamatórios e sedativos para dormir. Alterações como hérnia de hiato, contrações anormais do esôfago e esvaziamento lento do estômago são exemplos de causas físicas ou anatômicas. Nos bebês, o refluxo normalmente é causado pela imaturidade dos esfíncteres do esôfago, o que costuma se resolver após 1 ano de idade. Diagnóstico e tratamento do refluxo gastroesofágico e refluxo laringofaríngeo. Em adultos, as duas variantes de refluxo quase sempre podem ser diagnosticadas clinicamente. Em casos selecionados, alguns exames complementares podem ajudar, como a nasofaringolaringoscopia, endoscopia digestiva, pH-metria, biópsia e exames radiológicos. A maioria dos pacientes portadores de refluxo tem bom resultado com tratamento clínico, baseado na mudança de alguns hábitos alimentares, além do uso de medicamentos, como antiácidos, bloqueadores de bomba de prótons,
pró-cinéticos e etc. Em casos em que os sintomas se tornam crônicos e que passam a trazer outras consequências mais sérias para o paciente, a cirurgia pode ser indicada. Muito além da azia, a liberação de ácido pelo estômago pode afetar vários órgãos e provocar os seguintes sintomas: pulmões, tosse, sibilo, falta de ar, chiado no peito, laringe, rouquidão, pigarro, alterações na voz, sensação de nó na garganta, fechamento da glote e engasgos, faringe e boca, rouquidão matinal, sede, boca amarga, boca seca e mau hálito, nariz, congestão nasal, prurido, coriza e espirros, seios da face, sinusite bacteriana, cefaleia, ouvido, dores, dentes, perda de esmalte dentário, coração, dores no peito, sensação de infarto, arritmias, psicológico, anorexia, devido ao medo de engasgar com o alimento. Para aliviar os sintomas, evite refeições muito abundantes, ricas em gorduras, e os alimentos ácidos, como sumo de laranja, de tomate e legumes crus, bebidas gasosas, álcool, café, chá, chocolate e menta. Não se deite logo após fazer as refeições. Espere pelo menos 2 horas. Use roupa folgada que não aperte o abdômen. Durma com mais travesseiros para elevar a cabeça. Ou eleve a cabeceira da cama. Há um travesseiro especial, em forma triangular, para quem sofre do distúrbio. Evite os medicamentos que favorecem o refluxo. Certos sedativos, antidepressivos tricíclicos e anticolinérgicos. Emagreça. Excesso de peso favorece o refluxo. Se mesmo usando medicamentos para controle da rinite e mantendo o controle ambiental, não perceber melhora, lembre-se, visite um gastroenterologista.